Então, a gente pode usar esses minutos iniciais para olhar para essa mente depois dessa prática de cânticos. A gente sempre tem que estar olhando para essa mente. Se a gente faz as coisas, todas as práticas externas, elas têm efeito nessa mente. A gente deve usar esses minutos iniciais para olhar para essa mente e se perguntar, né? Como estava essa mente antes dos cânticos, como está essa mente agora? Isso é bom para a gente aprender como que a gente resolve as nossas dúvidas. Não é saindo perguntando por aí. É testando e vendo o resultado. É prática de laboratório. Não adianta perguntar para ninguém. A gente busca sentar numa postura razoavelmente confortável. A gente senta numa postura considerada como teoricamente ideal, mas a gente fica 5 minutos, já começa a sentir dor, não está certo. A dor vai ser uma distração. A gente pode flexibilizar como que a gente está acostumado, como que o nosso corpo tem de elasticidade, postura estável, coluna ereta. A gente consiga manter pelo menos uns 30 minutinhos sentado sem grandes problemas. Cada um tem um corpo com uma série de condições, tem pessoas mais elásticas, menos elásticas. Tem que trabalhar com o que a gente tem. Sentar numa postura que seja razoavelmente confortável. Tipo, se sentar no chão for muito difícil, a gente pode até sentar numa cadeira, desde que a gente não encoste as costas. A meditação não é sobre a postura do corpo, é sobre onde está essa mente, como está essa mente. A postura X, está sentado numa cadeira, está pendurado numa árvore de ponta cabeça, não faz diferença. Entende onde está essa mente? Uma postura razoavelmente ajustada e estável, a gente pode trazer o nosso objeto de meditação, que a gente tem costume de trabalhar, seja ele a respiração, seja ele Putô,
seja ele um cântico inteiro que a gente recita mentalmente enquanto a gente está sentado. A gente usa o que a gente já tem proficiência de utilizar e que funciona para pacificar a nossa mente.
independentemente de qual objeto a gente use. É importante a gente garantir que a nossa mente esteja clara, presente, o objeto esteja nítido na mente. Se estiver nublado, lamacento, misturado, escuro, não serve. Ah, eu sinto uma respiração, depois eu não sinto duas, depois eu sinto outra, e às vezes eu sinto que eu tô aqui, às vezes eu não sinto que eu tô aqui, não tem muito pensamento e tá calmo. Sonolência. Chama-se sonolência. Não é samadhi, correto. Não serve pra nada. Serve só pra descansar. Então, se a mente cai nisso, a gente tem que usar mais atividade mental, mais movimento na mente. A gente tem que usar putô, alguma coisa para mexer a mente. Seja ele a repetição mental de putô pareada com a respiração. A gente inspira, repete mentalmente put, na expiração to. Se isso for suficiente, a gente usa putô tamo sanko, putô tamo sanko, rápido, até a mente acordar e voltar à claridade da mente. A gente deixa a respiração fluir de forma natural. Se a gente força a respiração de um jeito ou de outro, isso gera tensão na mente, gera Acho que a gente busca harmonizar essa mente com o mundo, largar o controle. Se a gente faz isso com o nosso objeto de meditação, aí não dá muito certo. Principalmente com a respiração, que ela tem um ritmo dela. O corpo sabe o ritmo que ele precisa respirar. Se ele for um corpo normal, né? Não, precisa, não é assunto nosso. Nosso assunto é estar consciente da respiração, do jeito que ela ocorre.
Se nossa mente consegue ficar de forma clara com o objeto de meditação, a gente pode continuar praticando da forma como a gente está praticando. Agora, se não está claro, se a mente está muito solta, indo para lá e para cá, se a mente está sendo arrastada por isso ou por aquilo, a gente tem que usar mais intensidade, mais energia. E isso não é com raiva da própria mente, mas sim usando um kamatana mental, um mantra como o Butô, pareado com a respiração. Ou então só o mantra por si só, até a mente conseguir sossegar, parar de pular tanto. A maioria das pessoas usa a respiração como objeto. Isso funciona bem para elas, mas é interessante usar pelo menos o Butô como uma ferramenta auxiliar. Quando as coisas saem dos trilhos ou quando não é o suficiente, coisa a ser testada. E com qualquer nível de paz mental que a gente tenha,
envolvido nesses minutos de meditação, a gente pode usar para contemplar o corpo. A gente só sabe fazer samatha e ficar com a respiração, a gente está simplesmente descendo no banho de hidromassagem, aproveitando a hidromassagem, e depois a gente sai da banheira e os problemas continuam. A gente tem que usar também o lado da mente de sabedoria, contemplação, para poder destruir as impurezas e pegar elas acontecendo. Para contemplar o corpo, a forma como eu sugiro geralmente é a gente usar essa mente calma como uma base. Se a mente estiver agitada ainda, nem tente fazer isso, que isso não vai dar certo. A mente tem que ter certas qualidades especiais para fazer isso. Estão presentes quando a mente se acalma, está mais tranquila, mais focada, mais enérgica. Se a mente não está com essas características, então nem adianta tentar fazer isso, né? Não vai dar muito certo. Então, que a pessoa continue com a respiração, com o objeto que ela está utilizando. Se a mente tiver alguma calma, alguma clareza, alguma paz, a gente pode usar para contemplar. E a gente faz de uma forma natural. A gente joga perguntas nessa mente e vê o que o lado da mente responde. E se responde. E não vai usar o intelecto para ficar racionalizando verbalmente. A gente simplesmente joga a pergunta e vê o que a mente responde, se ela responde. E vê se essa resposta leva à paz. Se é uma resposta clara, se é uma resposta que aprofunda a prática. Ou se é uma resposta superficial que não resolve nada. Então a gente olha para esse corpo. O que a gente precisa para manter esse corpo funcionando para o próximo dia? O que precisa entrar nesse corpo para manter ele funcionando até amanhã? E de onde que essas coisas vêm? Vêm das suas ideias? Vêm dos seus pensamentos? Vêm da geladeira? Se a gente não come por um certo número de dias, se a gente não toma água por um certo número de dias, esse corpo parte, despedaça, para de funcionar. Quer dizer, de ficar sem respirar, ficou 2 minutos sem respirar a maior parte. Já partiu do corpo. Partiu o corpo. E de onde que vem essas coisas que entram no corpo? Veio do supermercado. Não, isso não é uma resposta profunda. Tem que ir mais longe que isso. Comida que a gente come, a água que a gente bebe, de onde que vem essas coisas? Comida, a gente chama arroz, feijão, carne, alface, tomate, cenoura, soja. E quando isso entra no corpo,
Para onde que essas coisas vão? Elas desaparecem, vão para o espaço. Simplesmente saem do corpo. A parte que é absorvida pelo corpo. Para onde que isso vai? Tem alguma parte do seu corpo que você chama de arroz, alguma parte do seu corpo que você chama de feijão. Aqui tá tudo feijão que eu comi, aqui tá tudo o arroz que eu comi, aqui tá tudo o alface que eu comi. Tem algum lugar no seu corpo que você chama disso? Mas esse seu braço, essa sua pele, seus membros, seu rosto, de onde que veio tudo isso? Que não desse tanto de alface, arroz, feijão que a gente comeu em tantos e tantos anos. Mas por que não chama de meu arroz, meu feijão? Quando a gente olha para esse corpo, por que que muda de nome as coisas quando entra neste corpo? Quando está do lado de fora, a gente chama de arroz, de feijão, de alface, tomate, de cenoura. Quando está do lado de dentro, aí muda. Meu nariz, minha pele, meu braço, meus ossos, meus músculos. Mas no prato de comida, que jeito que a gente chama disso? É minha cenoura? A cenoura é um pedaço de mim, o tomate é um pedaço de mim, o arroz é um pedaço de mim. Tem que questionar, tem que cutucar. O que está acontecendo aqui? Como assim? Tem que revirar essas coisas. E esse é um assunto importante. Essa função da mente de rotular as coisas, de sair rotulando, essa rotulado, a impressora de rótulos da mente, que sai rotulando as coisas por aí. Se ela não tiver sabedoria, sai rotulando as coisas de forma errada. E depois a gente acaba acreditando que os rótulos são de verdade. E aí vem frustração. Se essa mente rotula esse corpo, meu braço, minha perna, então o que, que tem de meu aqui? Qual parte desse braço, dessa perna, dessa sua pele que não veio do arroz, do feijão, da água, etc. Aponta a parte. Qual parte? Veio do espaço? Veio da sua mente? Olha para esse prato de comida de novo. O que, que tem nele? Joga o microscópio da mente. O que, que tem aí? Coisas que vieram da natureza. Se a gente quiser pensar em termos de química, carbono, oxigênio, nitrogênio, moléculas, átomos, que têm as suas regras, que têm as suas leis de operação, que não estão nem aí para as nossas ideias. Entra no corpo, desmonta e vai formar outras coisas.
Mas só porque entrou nesse corpo, muda assim, sofre um despacho assim, e aí tipo, puf, meu braço, minha perna. O que está acontecendo aqui? Esse rótulo é verdadeiro ou não? A gente tem que olhar para isso. Isso que é Vipassana. Vipassana não é uma técnica que alguém pegou lá e pegou para si. Vipassana é ver de acordo com a natureza das coisas, então a gente tem que revirar esses rótulos falsos da mente. A gente tem que olhar para essas coisas, desmontar as caixinhas, para tentar entender, começando desse corpo. Não é para ficar contemplando a impermanência das nuvens ou do espaço, ou seja lá o que for. Tem que olhar para esse corpo. A gente tem que desmontar esse corpo quando a mente está mais pacífica e olhar para essas coisas, fazer essas perguntas, desmontar os elementos e montar de novo para tentar entender esses rótulos da mente. Quando a mente está mais pacífica, você joga essas perguntas, ela responde na lata, responde rápido. E quando ela responde de verdade, com clareza de insight mesmo, a reação da mente é soltar. Porque ela percebe que se ela segurar, está queimando. É como ela percebe que ela está segurando no fogo. E a mente, tal como uma criança que está pondo a mão no fogo, ela vai lá e recolhe a mão. Aquele tentáculo de apego é solto. E é assim que a gente destrói apegos, é assim que a gente desmonta apegos, é assim que a gente resolve os problemas de verdade. Se a gente contempla alguma coisa e não tem esse movimento da mente de soltar, de deixar como está, de pensar, isso não é assunto meu. Isso não é insight nem permanência. Porque ainda tem esse movimento de querer controlar. Exemplo que eu dei outro dia, a pessoa fala, ah não, mas eu contemplei aquilo como impermanente e aí tá certo então, né? Não, não tá certo, porque a gente pode até rotular como impermanente, mas a gente quer se livrar daquilo. A gente tá doente, por exemplo, a gente pensa, ah não, é impermanência do corpo, é impermanência do corpo, mas a gente não queria estar doente. Se a gente não queria estar doente, então não está certo. Então não é insight ainda. Isso não é insight nem permanência. Insight de verdade, a mente é capaz de largar e deixar o corpo doente, tá ok com isso, esperar o corpo melhorar por conta própria. Ou então tomar o remédio e aguardar pacientemente, sem ficar reclamando do assunto. Então esse papo de budista de Facebook que fala que, ah não, eu contemplei aquilo como impermanente. Mas ainda tem esse movimento da mente de querer se livrar ou querer pegar. Não está certo ainda. Não é insight. Isso é só intelecto. Intelecto não resolve porcaria nenhuma na prática. O intelecto não resolve esse movimento da mente, não gera esse desapego da mente. Esse largar da mente, do objeto. A mente já está engajada no objeto. Outro símile que pode ajudar é como se você estivesse olhando para o céu um dia. Você queria muito passear nesse dia, fazer uma programação que daria muito certo se estivesse ensolarado. E aí aparecem nuvens nesse céu. Aí vem lá o budista de Facebook, ah não, é impermanência, é impermanência. Mas você queria que tivesse ensolarado. Então você não está tendo nenhum insight em permanência ainda. Insight em permanência você percebe, o céu é assunto do céu, isso não é assunto meu. Se tiver sol, bem, se não tiver, amém. A mente é capaz de largar
e ficar quieta na dela, não se envolver com isso. Esse movimento da mente de não se envolver com as coisas. De desapego, de desencantamento, perceber que isso não tem o controle desse assunto. A mente fica quieta no mundo mental sem querer forçar que o mundo seja de acordo com os desejos da mente. Isso é insight de verdade. Se a mente não está nesse nível ainda, não é insight porcaria nenhuma. É só intelecto, é só blá 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 da mente. Não serve para nada, absolutamente nada. É só memória. Rótulos na mente. As pessoas falarem umas para as outras e se gabarem de conhecimento, mas é só vaidade. Você vê como as quelezas são traiçoeiras. Vaidade mascarada por um conhecimento de coisas e memórias de rótulos. Não resolve. A mente não larga. Quando a pessoa fica doente, não, estou contemplando a impermanência do corpo. Mas internamente, lá no fundo, a mente não queria estar doente. Não queria estar com o corpo doente. Não aceita isso. Eu tinha planos para hoje. E daí que você tinha planos para hoje? O corpo não está nem aí para isso. O corpo não está nem aí para os seus pensamentos. O corpo tem as causas e condições dele ali. Se ele encontra com um agente infeccioso, e se ele não tem imunidade para isso, ele pifa. Ele vai ficar pifado por um tempo. Não está nem aí se vocês têm agenda, se vocês tinham programação, se tinham um jantar com um amigo, com isso, com aquilo. Química, física, não estão nem aí para suas ideias. Mas a mente vai lá e cria problema com isso. Para a gente criar essa mente que é capaz de largar dessas coisas, que soltar dessas coisas. Então a gente tem que acalmar a mente, tranquilizar a mente. E aí jogar. E desmontando essas coisas, desmontando o corpo, desmontando esses rótulos que a gente prega nas coisas. E verificar o que é rótulo verdadeiro, o que é rótulo falso. Porque essa função de rotular da mente é muito traiçoeira. Esse rotular que cria as noções de eu, de ego, de meu, de minha, e cria os problemas, que cria essas expectativas, essa função de rotular que coloca rótulos do tipo, só as pessoas velhas idosas devem falecer, as pessoas jovens não devem falecer. Onde está escrito isso? Tem gente jovem. Na floresta, quando o vento sopra forte, tem folhas secas que caem, tem folhas verdes que caem. Não tem nenhuma regra com relação a isso. Mas a mente vai lá e com as suas ideias e percepções, por que ela tem que... o mundo tem que refletir as ideias nossas? E gera toda essa tensão na mente de querer consertar o mundo. Querer consertar tudo no mundo. E a mente nunca está contente, porque ela sempre está procurando alguma coisa para culpar externamente. Mas ela não olha para ela mesma, para essa função de projetar esses rótulos. E nunca se pergunta quais rótulos estão falsos, quais rótulos estão causando sofrimento aqui agora. Qualquer situação que tiver dukkha na mente, a gente tem que olhar e perguntar qual rótulo está criando problema aqui? Qual ideia que eu tenho a respeito da situação que está criando problema aqui? Se a mente estiver pacífica, ela é capaz de ver, perceber que ela está pondo a mão no fogo e soltar. Se a mente não estiver pacífica o suficiente, ela não vai ser capaz de fazer isso. Então a gente tem que continuar praticando, desenvolver essa base sólida para a gente poder fazer essas coisas. Mas também a gente não pode achar que a gente vai ser mais esperto que o Buda, que cultivou Parami por incalculáveis períodos de tempo. E se iluminou 2.565 anos atrás. Se ele colocou um nobre caminho óctuplo com vários outros fatores suportantes, suportivos ao redor. Aí vem os ocidentais e acham que um tanto de coisa não tem nada a ver. Cântico não tem nada a ver. Cerimônia não tem nada a ver. Seres celestiais não tem nada a ver. Outros planos de existência não tem nada a ver. Karma não tem nada a ver. Renascimento não tem nada a ver. E aí eu não sei o que sobra, né? Porque
Porque a pessoa não construiu o parâmetro nem 10% do que o Buda fez e ela está querendo se achar mais esperta, né? Achar que ela vai ser... Ah, não, eu vivo em tempos modernos. O Buda não tinha tecnologia de procurar no Google. Véio. Então, assim, a gente tem que ter... Humildade é uma coisa útil, né? Facilita, né? O nosso caminho. Outra coisa que as pessoas ocidentais têm problema é com a generosidade. Ah, não, ó, os tailandeses gostam de praticar a generosidade, é uma coisa cultural. Fazer mérito é uma coisa cultural, a gente não precisa fazer isso, porque nossas mentes são tão avançadas, a gente gosta de praticar vipassana e sentar em meditação. Meditação é um mérito superior à generosidade, o Buda fala isso em algum sutra. Mas a pessoa esquece dos outros sutras que o Buda coloca a generosidade como um fator superativo da própria meditação. Uma das práticas que o Buda coloca lá nos 40 objetos de meditação é a recordação dos atos de generosidade. Se a pessoa pratica esses atos com frequência, e ela se lembra disso, aquilo traz felicidade para a mente. E felicidade é uma das causas próximas para a mente ter samadhi, concentração. Essa felicidade interna, que vem de causas internas da mente. E causas internas vêm de ações movidas por estados mentais saudáveis. Ficar sentado numa almofada, parado, olhando para a parede. Por mais que a gente esteja cultivando estados mentais saudáveis, por si só não é o suficiente, tanto que o Buda colocou vários outros ingredientes na sopa. Essa mente tem memórias. E a gente experiencia essas memórias na meditação, no dia a dia. Algumas boas, algumas ruins. Algumas pessoas têm problema de baixa autoestima, mas elas também não fazem muita coisa boa. Simplesmente isso. A vida delas é mesquinha, não tem muita clareza, não tem muito brilho. Não tem nada bom que a gente faz, como que a mente vai sentir esse orgulho saudável, básico da mente? Para a mente ter um nível básico de paz, de estabilidade mental. Não vai se sentando olhando para a parede que a pessoa vai ter isso. A pessoa tem que sair e fazer coisas. E esse fazer coisas vai construindo coisas do lado de dentro. Porque a Manopubanga Manaba Manoseta Manomaya. O primeiro verso da Dhammapada, todas as experiências surgem da mente, começam na mente, são fabricadas começando da mente, né? Se a pessoa age ou fala com a mente pura, a felicidade o seguirá. Se a pessoa age ou fala com a mente impura, o sofrimento o seguirá, né? Então, assim, se a pessoa não age com base em estados mentais saudáveis, né, aquilo não tem tanto efeito, né, como a pessoa que age com base nisso, né? E generosidade é uma das formas de fazer isso, né? E nesse ponto, os tailandeses são nota 1000, né? Eles têm essa mente que age, né? Não só fica, eles também meditam, mas também tem a mente que age e faz coisas, né? Esse olho de ver o que está faltando, o que precisa ser feito, o que precisa ser consertado. O que pode ser melhorado.
E tudo isso gera bondade na mente, gera qualidade, gera brilho na mente. E quando a gente se recorda dessas coisas, isso traz felicidade para a mente. Não é uma coisa que, não, eu faço mérito, eu só vou receber depois, lá na próxima vida. Não é assim que funciona. Faça e veja se não vai ter resultado logo depois, né? Eu lembro uma vez que era meu aniversário, muito tempo atrás, e eu ouvi falar, já li de um livro, acho que tinha lido um livro de um mestre da Malásia, e ele falava que era comum nos países budistas, né? No aniversário, em vez de você receber presentes, né, você faz alguma ação de bondade especial naquele dia. Né? Aí eu falei, vamos testar esse negócio, né? Vamos ver que jeito que é isso. Aí eu tava na minha cidade do interior, né? Como é que fala? Tem alguns pontos específicos, né? Que tem algumas pessoas que não tem tanto morador de rua como em São Paulo, né? Mas tem alguns pontos específicos da cidade que geralmente tem pessoas pedintes ou pedindo comida, alguma coisa assim, né? E eu fui andar por esses lugares, né? Para ver se tinha alguém que poderia receber esse gesto de generosidade naquele dia, né? Aí eu encontrei uma senhora catadora. E aí eu fui ali no supermercado ali perto, fiz umas comprinhas de umas coisas básicas, um arroz, um feijão, um óleo, alguma coisa assim, um básico. Cheguei lá e ofereci para ela. Doei para ela. Ela ficou muito feliz, muito surpresa. Nossa, tem gente boa no mundo ainda. Tipo, assim, e a mente ficou feliz também, né? Quando eu voltei para casa naquele dia, né? A meditação foi diferente, né? Tipo, assim, você vê que essas coisas tocam a mente, né? A mente não é uma coisa de ferro, de concreto, que, tipo, seca, né? As pessoas esquecem que a mente é uma coisa dinâmica, né? As ações afetam, né? Então, assim, a gente pode experimentar essas coisas, né? Obviamente que não colocando em risco a nossa própria segurança, né? Porque em São Paulo a gente sabe como que é mais complicada essa situação, né? Mas onde a nossa mente sentir confiança, né? E assim, o Buda coloca que mesmo, da forma como o Buda explica a generosidade, né? Quando você faz a generosidade, né? Você age com base nesse estado mental saudável, né? O mérito está com você, né? Agora, se a pessoa faz o que ela pega aquela doação e joga no lixo, é problema dela, é demérito dela, né? Mas o mérito seu não está perdido. Né? Por mais que uma pessoa dê dinheiro para uma pessoa que pede dinheiro por questão de comida, mas ela vai lá e compra uma droga, né? O seu mérito está garantido, né? Para você, continua sendo mérito, né? Para outra pessoa, demérito, né? Então, assim, às vezes os mentais começam a criar complicações, né? Bloqueios mentais, no aspecto da generosidade, por exemplo. Começa a pensar longe demais, como diria Tanajana. Pensando longe demais. Olhe para essa mente, né? Generosidade, karma, intenção é sobre essa mente. Não é sobre tipo, não, eu vou doar aqui e aí eles vão fazer alguma coisa que eu não concordo e aí isso vai ser demérito meu. Não pense assim, você está pensando longe demais, está complicando. Somente se sente feliz de doar naquele local, ótimo. Praticar generosidade naquele local, ótimo. O mérito está ali. Está nessa mente alegre em fazer aquilo, em ajudar, em colaborar com aquela causa. E o Buda também fala para a gente não ir em extremos também, ao ponto de
colocar em risco o bem-estar da nossa família, segurança da nossa família, isso e aquilo. Não doar mais do que a gente, ao ponto de nos prejudicar, né, o nosso bem-estar da nossa família. Você coloca a questão da moderação também. Então vê como que as ações afetam a mente. E aí vem alguns budistas ocidentais e acham que não, o negócio é uma mente neutra, e essa mente neutra é tudo. Bondade é algo também mundano, né, que em algum momento vira um obstáculo. Mas no começo é uma ferramenta essencial para levar a mente mais adiante. Só que o ocidental quer dar o passo, pular 20 degraus, né? Ele não tem nem dana para me. E ele quer estudar Abhidhamma, ele quer estudar Visuddhimagga, ele quer estudar sobre estados de insight. Não serve para absolutamente nada. É a mesma coisa que você colocar uma criança do maternal para estudar física nuclear. Não serve para absolutamente nada. Mas a mente ocidental, não, mas eu estou entendendo o Abhidhamma. Burrice absoluta. A pessoa não sabe nem a experiência de generosidade, ela não sente que é uma mente generosa, não sabe que é uma mente com virtude. Ela fica lá lendo rótulos, lendo títulos, palavras em Pali, mas ela não tem nada no coração dela, não tem nada na mente dela. Estudar o Dharma é para eliminar o sofrimento na mente, não é para ficar exibindo conhecimentos sobre coisas. Como diria o Ajahn Chah, o melhor livro para ser lido é o próprio coração. A Ajahn Chah trancava a biblioteca durante o retiro das chuvas. O Tanajan também fazia. Ler demais faz mal também. A mente começa a ficar perdida em rótulos e palavras, isso e aquilo. E essa é a meditação. Será que eu estou experienciando o estado tal? Será que eu estou experienciando? Vira só uma coisa verbal lá. E de Dhamma mesmo, tipo, Dana para mim, Virya para mim, Sati, Panya, não tem nada. Tem só porcaria rodando. Só memória. Sanya, 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 sanya. Rótulos que surgem, desaparecem. E a pessoa virou uma rotuladora, né? Tipo, a pessoa começa a rotular as coisas. Uma máquina de rotular as coisas. Não, eu estou no estágio tal, estou no passo tal do Anapanasati, estou praticando o terceiro Satipatthana, e a pessoa não sabe o que está fazendo. Ela nem sei o que a pessoa está fazendo. Né? Porque não tem sati, não tem presença mental, a mente não tem brilho. Tá só o intelecto lá, o ego, dando palestra de lixo. Se achando o rei da cocada preta, mas nadando no mar das trevas da mente. Então, assim, prática do Dharma é muito diferente de ficar rótulos. É coisa do coração, né? Então, assim, é no teste, é na experiência. A experiência é o mais importante. Estudar Abhidhamma, você vai ficar lendo rótulos, não tem experiência nenhuma no assunto. Você nem sabe o que aqueles termos significam. Estudar Pali mesmo, não tem tanta utilidade. Importante você conhecer algumas palavrinhas ali e aqui, mas não precisa ir longe. Ficar memorizando aquelas listas. Não, eu preciso saber qual. Agora eu estou praticando o primeiro fator de iluminação, o segundo fator de iluminação, o terceiro fator. Aí tem os 5 obstáculos, aí tem os 5 poderes, tem os 5. A pessoa fica perdida nesse tanto de lista e não pratica meditação porcaria nenhuma. Ué. Para que servem essas listas? Para nada. Você não precisa dessas listas. Não são essenciais para a prática. São só ferramentas para categorizar e encaixar os ensinamentos
dos teóricos, não serve para praticar isso. Você não precisa, essas listas não servem para a prática. Não é necessário pensar nessas coisas. Quando a gente vai analisar, explicar a prática, a gente pode categorizar nessas coisas, mas para quem está começando, é só desvio de tempo, desvio de foco. E aí está treinando, está reforçando esse hábito mental de rotular as coisas. Que é um hábito que a gente quer tirar. Que é um hábito que cria problema. Que é um hábito que não leva à paz. Que não leva a experienciar as coisas diretamente. Que leva simplesmente a ficar rotulando e teorizando sobre as coisas. Então, generosidade é um fator muito interessante a gente experienciar. E generosidade tem vários e vários níveis, várias e várias formas, desde quando a gente sacrifica o nosso tempo, nossos recursos. Quando a gente contribui com o centro de Dharma para continuar, poder ter continuidade na sua execução das suas atividades. Tudo isso gera brilho para a mente. E é algo que a gente experiencia, que a gente vê pela experiência direta. Não é algo que a gente lê num livro. Ou um termo Pali novo que a gente lê num livro. E assim como a generosidade, né? Ações, né? E esse descuido da mente, não se envolver com coisas, né? Também tem efeito na mente, né? A gente já falava, se alguém viu sujo, que a pessoa tem que limpar. Se a gente vê uma coisa suja e não limpa, isso suja a nossa mente. Porque qual parte da mente está falando para não limpar? A preguiça. A falta de diligência, a falta de energia. E depois a pessoa sente sonolência na prática de meditação, sabe por quê? É uma pessoa inerte. A pessoa vê uma coisa que precisa ser feita e não faz. Tinha um noviço uma vez que estava praticando um Adnon Papon. O telhado do custo dele quebrou. Ele quebrou, ele deixava a água entrar e o custo estragar mais ainda. Aí uma vez perguntaram para ele o que você está fazendo, né? Não, estou contemplando a impermanência do meu cut, né, da minha cabana. Já deu uma bronca pesadíssima nele, né? Falando que, tipo, tá contemplando a burrice dele, né? Se uma coisa está quebrada, tem que ser consertada. A gente vê uma vez, ignora, duas vezes, ignora, três vezes, ignora. A gente está só alimentando esse lado da mente que não faz nada a respeito de coisas que precisam ser feitas. Se nós mesmos não podemos fazer, a gente vai lá e arranja alguém para fazer. A gente providencia, a gente encaminha, pelo menos. Na medida do possível, obviamente. Cada um de nós tem nossas limitações, tempo, etc. A gente dá o encaminhamento devido. Isso viria energia. Praticando o Dharma não é tipo, a gente deixa as coisas caindo aos pedaços. A gente sabe que as coisas têm, que elas caem aos pedaços, mas a gente também cuida das coisas, para que elas durem e possam servir de benefício para as pessoas que utilizam tais coisas. Uma cabana, por exemplo, ela serve para um praticante poder se proteger da chuva, do vento, do calor, do frio, pernilongos, cobras, animais selvagens, etc. Se alguém deixa a água entrar, e a cabana custa caro, né? A água entra, estraga, e aí alguém vai ter que ficar na barra acampado na floresta. Se você nunca acampou na floresta, faça o teste.
Não, para praticante leigo eu não recomendo isso, né? Mas assim, a gente que já foi monge, né? Tipo, entre um cut, você ter um cut, né? E você ter ficar acampado na floresta, né? Ainda mais quando chove, né? É muito difícil, né? Manter as coisas secas, né? Então, assim, aí você vê como que é burrice aquilo que o noviço estava fazendo, né? Deixando o cut estragar, né? Um negócio caro que foi doado com fé na sanga, né? Deixando estragar. E tem também esse fator, né? Um local que é mantido com recursos de outras pessoas, né? A gente não é dono desse local, né? As pessoas, esse local é construído pela generosidade das pessoas, né? Se a gente não cuida bem dele, as pessoas acham que a gente não está cuidando bem da generosidade delas também. E aí acaba tendo um aspecto negativo para a gente, que a gente está fazendo com. Como é que fala? A gente está minando a prática de generosidade das pessoas. A pessoa sente, oh, eu pratico a minha generosidade aqui, mas as coisas estão caindo aos pedaços. Então vê como que as ações têm efeito nessa mente. Vê como prática não é simplesmente resolver os problemas internamente. Ah não, eu olho aquele negócio e falo, ah não, impermanente, impermanente. E fujo do assunto. E a mente sempre tem coisas por fazer, né? E aí quando a gente vê alguma sujeira na nossa própria mente, né? Ah não, depois eu cuido disso. É o mesmo hábito, é a mesma mente. Não seja bobo. Por que quando você vê as coisas externamente, você acha que vai ser diferente de quando você vê nessa própria mente? Você vê uma coisa que precisa ser feita nessa mente, alguma queleza passando aqui. Ah não, depois eu abandono isso, depois eu cuido disso. Vai ser o mesmo lado da mente que vai agir da mesma forma e vai deixar passar. Não vai fazer nada a respeito, não vai lutar, não vai enfrentar. Então vê como que a prática do Dharma é integrada com a nossa vida. Né? Não é uma coisa separada, não é uma caixinha separada. Né? Então assim, se a gente tem alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, né, no nosso quarto, que está estragado, faça esse teste, né? Conserte e veja o efeito que tem na mente. Se não sabe consertar, arranje alguém para consertar. Ou então troca e coloca um novo no lugar, né? Na medida do possível, obviamente, né? Conserte coisas, né? E veja o efeito que tem na mente, né? Ah, não, mas eu vou ter que ir na loja de material de construção e vegetar minha mente. Faça o teste. A mente não está nem aí para suas ideias, né? Mas as coisas que você faz com esse corpo e as ações que você toma com base nos seus pensamentos afetam essa mente. O budismo não é teórico, né? É uma experiência, né? O Dharma é uma experiência, né? Então a gente está todos né? Ele convida todos a viver, mas a gente tem que praticar da forma correta para ele dar frutos. Mas a gente ficar lendo textos, geralmente a gente vai cair para praticar da forma errada. Então é bom que a gente tenha bons professores, né? Então a tradição de 2.565 anos, né? A gente toma a sanga como refúgio. Por isso, porque se a gente sair lendo as coisas, a gente se perde, né? A gente precisa do exemplo. Então a gente tem vários professores muito bons, né? Que nos beneficiaram ao longo de tantos anos. Bhante, Bhante Buddharakita, Bhante Rahula, vários Ajahns da tradição da floresta, Ajahn Mudito, Lumpopek, Ajahn Sumedho, Ajahn Dhammiko e vários outros que a gente toma como exemplo. Ajahn Anan, Tamaha Boa. E a gente toma todos como exemplo para nos guiar nesses pontos em que o Dhamma pode ser traiçoeiro também, né? E a gente toma cuidado com as nossas ações. Isso vai ajudar a nossa prática a se desenvolver melhor, porque não é simplesmente achar que tudo se resolve com técnica de meditação
ou sentado na almofada, muita coisa a gente tem que levantar da nossa cadeira e consertar. A gente tem que levantar e aprender a consertar, tem que aprender a cuidar das coisas. A gente tem que aprender a consertar a lâmpada queimada. A gente tem que fazer algumas coisas. Isso tem efeito na mente. Ou então arranjar alguém para fazer. Porque deixar as coisas estragadas, caindo aos pedaços, ou por fazer, gera um efeito negativo na mente. E isso é perigoso. Então a gente toma muito cuidado. E a gente desenvolve essa mente para poder ter mais brilho, né? Ter mais radiância, né? E quando a gente sentar em meditação, as coisas serem mais fáceis, né? Então, generosidade, sacrifício, né? Tudo isso são coisas que suportam essa mente, né? E os Krubadjanas, eles também não deixam isso de lado, né? Na cartilha, né, de prática deles. Então, todos possamos progredir nesse caminho, né? E posso que passou para variado o tempo que eu nunca consigo conter minhas palestras dentro de uma caixinha de tempo. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente tenta responder na medida do possível. Se as pessoas não quiserem ir embora ainda. Pessoal do online? Silêncio absoluto. Tá funcionando o microfone. Hoje vocês ouviram a palestra, né, pessoal? Aquela pergunta que não quer calar. Ok. Tem gente nova hoje. José Otávio, esse nome não é familiar. Ele não é novo? Ah, sim, ele é do grupo de vocês. Oi. Não é familiar ainda? Ainda não. Fala, pelo menos nos meus grupos eu não te vejo, então. Ah, tá. Bom, então muito prazer, Ariel. Muito legal, muito bom te ouvir. Bastante esclarecedor. E eu concordo plenamente, sim. A gente sente bastante falta da prática mesmo e deixa muita coisa passar no dia a dia, né? Eu me lembro que recentemente eu vi um jardineiro. Você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo perfeitamente. Eu vi um jardineiro assim, debaixo de muito sol, nesse verão agora, né? E aí eu falei, caramba, ninguém falou nada para ele, né? Aí eu acabei estendendo o elogio. Eu falei, olha, tá muito bonito o que você está fazendo aí, está de parabéns e tal. E foi legal que o cara abriu um sorriso ali. Aquele momento eu também fiquei bem legal, sabe? Acho que é interessante esse tipo de troca, por mais simples que pareça, né? Acho que combina com o que você acabou de falar. Sim, essa coisa de achar que, não, o budista é simplesmente uma pedra neutra que está sentada numa meditação e não faz nada, né? Então, assim, você vê que, como é que fala? O próprio Tanajan, né? Tipo, ele é um grande mestre, mas, assim, ele também fazia comentários, assim, quando alguém fazia uma doação, né? Tipo, ele fazia um comentário, assim, ou pode anchar, né? Alguma vez uma pessoa doou acho que a pessoa doou um manto pro Ajahn, né? Mas era um manto cor de monge de cidade, né? Aquele laranja brilhante, né? E o Ajahn é um monge de floresta. Mas o Ajahn tinha consideração pela generosidade das pessoas e ele não sabotava isso. Na mesma hora ele pegou o manto, foi para dentro, trocou, vestiu aquele manto, a pessoa vê. Nossa, o Ajahn vestiu o manto que eu ofereci, né? Isso tinha efeito na mente da pessoa, né? Então o Ajahn tinha consideração por isso, né? Você vê, é uma ação, né? Não é simplesmente que o Ajahn ficou sentado e falou, tipo, o manto é vazio, né? E o vazio é o manto, né? E, assim, esse é o ensinamento supremo. Não. O Ajahn levantou da cadeira, foi lá, vestiu o manto, e a pessoa viu o Ajahn com o manto, né? E, assim, vê o efeito do mérito na mente das pessoas, né? Então, assim, uma coisa doada é utilizada, uma coisa doada é jogada no canto, né? Então, assim, tem efeito diferente, né? Então, assim, você viu, o Ajahn né? Tipo, um grande mestre, considerado um arahant, né? Tipo, ele não ficou lá sentado na cadeira, né? Ele levantou e fez alguma coisa, né? Então, por que a gente acha que vai ser mais esperto com o Ajahn Chah, né? Ah, não, eu vou ficar aqui parado. E isso é a sabedoria verdadeira do budismo, né? Então... E assim,
a própria coisa das folhas na floresta, né? O pessoal fala, não, as folhas na floresta, né? Se eu ficar varrendo, não tem fim, né? Tinha dia que, às vezes, o mosteiro tava muito... Alguém não tinha... tinha muito... os monges estavam meio desligados, né? E não varreram a frente do mosteiro, né? E aí o Tanajan, com 60 e poucos anos, pegava na vassoura. Ele mesmo. Também considerado altamente realizado e tal. Ele não deixava... não pensava, tipo, não, as folhas estão ali, as folhas são impermanentes, e elas caem todo dia, isso eu não preciso varrer, porque elas caem todo dia mesmo. O Tanajan pegou a vassoura, levantou e foi lá varrer. Porque uma das coisas que os monges têm que fazer é manter o mosteiro limpo, né? E assim, ver o mosteiro limpo tem um efeito na mente dos leigos também, né? Mostra que aquele mosteiro os monges são diligentes, né? Em varrer. Mosteiro cheio de folha, os monges não têm diligência, não têm energia, né? São monges preguiçosos. Então assim, você vê. Tanajan, o abade do mosteiro, levantou da cadeira e foi lá varrer. Aí todo mundo foi varrer também, né? Porque se o mestre está varrendo, todo mundo tem que varrer também, né? A gente se sente envergonhado, né? Então assim, você vê. Não é, você vê, a sabedoria do mestre não foi tipo, as folhas caem, eu vou ficar sentado aqui. Ele pegou, levantou e foi varrer folha. Varrer folha, sendo que vai cair daqui 5 minutos. Mas ele sabe que olhar, quando alguém vê a estrada varrida, tem um efeito diferente que ver a estrada cheia de folha. É um treinamento que o Ajahn Chah passou para ele e passou para a gente, né? Então por que a gente vai achar que vai ser mais esperto, né? Não, varrer folha é enxugar gelo. O ocidental acha que é mais esperto que o Ajahn Anan, que é mais esperto que o Ajahn Chah. E tipo, então não sei por que ele não está iluminado ainda, né? Ele não quer varrer folha, ele quer achar que ele é mais esperto. Então assim, essa coisa do ocidente, né, tem que levar um puxão de orelha mais forte, né, para ver se a pessoa sai desses hábitos, né, porque é complicado. Você ouve umas coisas assim que é complicado. Alguém mais? Sabe? Eu queria agradecer a Paula ouvindo. Acho que sim. Porque, nossa, me pegou vários pontos. Um deles é essa questão da intelectualização do budismo no Ocidente, né? E eu acho que isso mesmo. Né? A gente pega a parte que, bem no começo, assim, quando né? A gente pega a parte que interessa. Por isso que quando veio um monge e falou, não, vocês têm que fazer cânticos. Eu falei, cântico? Não, vocês têm que... É muito interessante se vocês conseguirem fazer as prostrações. Como a minha mente resistiu a isso, né, no começo. E como é um aprendizado, né? Para resumir, não vou ficar entrando em detalhes. E essa questão do fazer mesmo, do externo, né? Na sua casa, no seu trabalho e da mente. Eu nunca tinha... não em linhas budistas, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Tem muita coisa a fazer. foi o que eu concluí. Então, muito obrigada, Raia. E assim, a gente recita todo dia, né? A gente toma o refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha. Né? Mas na Sangha você vê como que é perigoso essa coisa de você não ter um professor, né? Porque assim, não, eu tomo sutas como meu professor, mas os sutas, isso tá lá nos sutas. Mas assim, a nossa mente, ela filtra as coisas. E essa mente que filtra, justamente, é o problema, que a gente vai ler os sutas que a gente... não, eu gosto mais disso. A gente não vai ler o que a gente precisa ouvir. A gente não vai ler, não, isso aqui era para outros discípulos, né? Não era para mim. Eu sou um discípulo mais avançado, eu vou ler aqui esses sutas aqui. Então, assim, a gente esquece dos básicos, né? Então, assim, por isso que é importante ter um professor ali que puxa a orelha, né? Que dá umas patadas de vez em quando para a gente sair desse tocar que a gente está procurando lugar errado, né? E que, assim, coisa da sanga, né? É importante, né? A gente toma refúgio na sanga, mas, tipo, aí quando vem alguém dando conselho que a gente tem que fazer cântico, né? A mente, não. Então, assim, é engraçado, né?
As pessoas ficam achando que a sanga, tipo, é sei lá, santos sagrados que estão lá no Monte Everest, aquele é a sanga, né? Então, assim, você vê, o Tanajan pegava a folha, né? Então, assim, tem tanta coisa que... E quando quebrava alguma coisa no mosteiro, ele mandava a gente consertar, né? Ou arranjar alguém para consertar, né? Se quebrou uma telha, fale para o monge que conserta o telhado, né? Você não precisa saber consertar telha. Eu também não sabia consertar telha, mas eu avisava o monge responsável pelos telhados, né? Quando precisa consertar alguma coisa, né? Então, assim, uma vez alguém perguntou para o Adjamo Dito num retiro dele, ele contou, né? Tipo, no meu trabalho eu chego lá, né? Eu tenho um tanto de coisa para fazer, mas eu não faço nada no meu trabalho, eu só enrolo. E depois eu sinto culpa na meditação, né? Qual é a técnica que eu uso? Faça o seu trabalho, né? Não deixe coisas por fazer, né? Não tem nada de técnica de meditação para isso, né? Você vê, deixar coisas por fazer gera culpa, né? Gera essa como é que chama aquela palavra? Procrastinação, né? E a procrastinação é empurrar para frente, né? É um problema, né? Então, assim, quando a gente tem abertura, né? Quando a gente tem humildade, né? Isso facilita, né? Porque a coisa de sair escolhendo no supermercado espiritual é perigosa, né? Porque se a gente não tem a experiência para guiar a gente está simplesmente se guiando pelas nossas ideias, que estão muitas vezes cheias de coisas errôneas, né? Muita chance da gente terminar no lugar errado, né? Muito diferente do que a gente queria chegar, né? Então, assim, ter a sanga é muito importante, né? Para a comunidade de discípulos, aqueles que viram o caminho, né? Que estão praticando e que estão vendo o caminho. Né? Então, assim, eles têm condições de nos guiar melhor do que um bando de livro, né? Porque o livro, ele não fala com a gente, ele não está vendo quais são as quelezas que estão aparecendo, né? Assim, o livro não tem essa função, né? Por exemplo, o Tanajan tinha um radar muito bom, né? Dependendo do que estava acontecendo no mosteiro, as palestras mudavam, né? Se uma coisa, assim, qualquer ponto em que as quelezas estivessem manifestando, as palestras iam para aquele lado, né? Se os monges estão comendo demais, né? Tipo, ia ter uma palestra sobre isso. Se os monges estão dormindo demais, ia ter uma palestra sobre isso. Se os monges não estão varrendo as folhas de suficiente, ia ter uma palestra sobre isso. Então, assim, qualquer lugar que as quelezas corriam, as palestras corriam junto, né? Agora, se a gente está sempre lendo o livro não vai saber o que a gente está fazendo. Se a gente não está dormindo demais, se a gente está comendo demais, se a gente não está varrendo folha. E aí a gente perde tempo, porque a gente não sabe para que lado que a gente corre. Então, se a gente tem alguém que vê essas coisas, que tem o olho para ver essas coisas, né? Ver os monstrinhos pulando ali, e apontar para a gente, né? O Buda como ela não apada, né? Como alguém que aponta um tesouro, né? A pessoa que aponta nossas falhas ali, porque a gente não enxerga as nossas próprias falhas, né? A gente está lá e a gente não consegue enxergar, né? E os sutras não ajudam nesse ponto. Os sutras não apontam nossas falhas, né? É só a sanga que é capaz de fazer isso. Né? Então é muito bom a gente se associar com pessoas que praticam, né? Porque isso ajuda a gente a poupar tempo, né? Alguém mais? Jairo, Cassiano, Jussara, Lúcia. O ouvido doeu demais com as minhas palavras, que hoje foram meio ásperas em alguns pontos. Mas eu veio de metar, né? Tipo, metar para melhorar, né? Metar para melhorar. Mas às vezes as quilezas, assim, a gente tem metade das pessoas, mas as quilezas a gente fuzila. As quilezas tem que fuzilar mesmo, não tem jeito. A gente tem que bater com força. Então a Gel fazia isso com a gente, né? Muitas vezes, né? A gente é bastante metar, né? Mas deixava uma quileza aparecer na frente dele. Era fuzilada. E a bronca era dura. Então a gente, como é que fala? A gente já praticou isso antes, né? A gente sabe que isso tem utilidade, né? Então a gente passa a tradição, né? A gente sabe que tem utilidade. Então, por hoje é só, não vai ter mais nada, eu acho. Passamos do horário, mais 20 minutos para variar. Vamos fazer o Arahan e a gente encerra se ninguém comentar mais nada.
Arahang Sama Sambuddho Bhagavan Buddhang Bhagavantang Abhivatemi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Obrigado aí, muito obrigado. Tem grupo da Olga sexta-feira, tem os mutirões de manhã, tem o grupo de sábado, tem o grupo de domingo, que a gente vai se vendo aí, vamos nos falando. Boa noite. Muito bom, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.